Olá, você, telespectador e telespectadora da TV Maceió, canal 22 da NET. Mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina e Vida, um programa que traz todos os dias informações, curiosidades a respeito da arte e da ciência milenar que é a medicina. Medicina e Vida é iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, e que também pode ser acessado através do portal maceoagora.com.br. Nossos patrocinadores são Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa que tem sido um baluarte nesse programa, trazendo você, dando a você essa oportunidade de conhecer um pouco mais dessa grande ciência. E agora a Santa Casa, por ser essa empresa de reconhecimento nacional, também temos agora a Santa Casa do Farol. Nosso irmão Elvio esteve aqui também falando sobre tudo aquilo que pode oferecer a Santa Casa a você, telespectador, a você, alagoano, e pessoas que vêm de fora também para a formação e que vêm fazer atendimento em outros dos estados vizinhos, algumas modalidades cirúrgicas em que profissionais da Santa Casa são pioneiros nisso. Também o Instituto de Patologia Clínica, Dr. Luiz Eduardo, está sempre à disposição com esse laboratório IPC, lá tem da Ponta Verde, tem Farol, e lá na rua Íris Alagoense você pode procurar, basta ligar também e pode colher esse material na sua casa. O programa Medicina e Vida tem a alegria de trazer sempre para você os diversos especialistas da medicina. Nós sabemos que a medicina conta hoje com mais de 60 especialidades e sempre nós trazemos aqui alguns desses especialistas para falar sobre a sua área de atuação, a sua especialidade. Hoje nós temos a honra de trazer um convidado que, além de falar da sua especialidade, também vem falar sobre a nossa casa maior, que é o nosso Conselho Regional de Medicina. Nós trazemos para você o professor Dr. Fernando Pedrosa, que estará aqui, vai falar inicialmente sobre o que é o Conselho Regional de Medicina. Professor Pedrosa, muito bem-vindo. Custou, mas chegou. Eu sei como a sua agenda é cheia e difícil trazê-lo aqui, mas conforme tinha prometido, Gerson, um dia estarei lá e está aqui para nos presentear com a sua presença. Muito obrigado e esse canal é todo seu. Obrigado, Gerson. Primeiro é uma satisfação estar aqui. Nós já tínhamos tentado marcar esse encontro antes e que, por conta da atribulação da vida do Conselho de Medicina, a gente não tinha conseguido. Mas hoje chegou o nosso dia de estarmos aqui e vamos aproveitar esse momento para trazer para o público maiores informações que possam dar ao público um entendimento, principalmente em relação ao que é o Conselho, suas atribuições e suas atividades. Eu sei da sua vontade de vir aqui aos programas, até porque é assinante da NET e já assistiu os outros programas. E o que é que achou assim, da performance dos nossos colegas, a iniciativa da TV Maceió para com essa área? Essa iniciativa é muito boa, porque é um programa que permite, né, mostrar os valores nossos da terra na área da medicina, e você tem sido muito feliz no convite feito aos colegas, você está sempre aqui com o que tem de melhor da nossa medicina. É uma oportunidade para os colegas se fazerem conhecidos, de mostrar para a sociedade que aqui a gente tem bons profissionais, porque nas grandes redes de televisão comandadas pelo Sul, a gente raramente tem essa oportunidade, muito raramente. E, além de mais, um programa que permite a gente ter um diálogo maior, onde a gente tem mais tempo. Os telejornais das outras televisões são extremamente cultos e a informação não permite um diálogo. Até eu tenho dito, puxa vida, conversar na rádio sempre é melhor, porque a gente dialoga. Mas aqui a TV Maceió nos permite que a gente tenha um diálogo mais tranquilo e que o telespectador aproveite mais desse momento que a gente tem de interagir com ele. Até porque parece uma conspiração, né? Que o que se mostra nos outros canais algumas vezes é uma conspiração, repito, contra o exercício da medicina, onde só mostra o lado
vilão da medicina, não mostra esse lado, o verdadeiro papel do médico na sociedade, o verdadeiro papel do médico na sua relação com o paciente, e esse canal é uma oportunidade de ser mostrada a verdadeira medicina, né? Com suas, né, dificuldades, mas principalmente com as suas virtudes, e com o seu trabalho e a educação também, uma forma de educar a sociedade com relação. Nós tivemos aqui alguns convidados e a gente vai falar até depois que o CRM é um dos protagonistas desse programa de pé-diabéticos, onde se mostrou aqui para a população como se deve prevenir algumas doenças, né? Prevenir contra essas doenças. Mas eu lhes pergunto, primeiro o telespectador quer saber o que é o Conselho Regional de Medicina. Bom, o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia federal. Ela é determinada por lei, é a Lei 3.268 de 57, ele tem como atribuição fiscalizar, normatizar, através de atos resolutivos, tanto do Conselho Federal como do Conselho Regional, e julgar o médico que, porventura, cometa deslizes éticos na profissão. Nós temos o Código de Ética e sempre que o médico desliza o código, é o Conselho de Medicina que julga, é o Conselho de Medicina que investiga essa fração dos mesmos colegas. As outras profissões, diversas outras principais profissões, ela tem conselhos que regulamentam. E a própria OAB tem um órgão, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é um tanto diferente da maioria dos conselhos, porque a OAB é uma entidade privada, enquanto que as demais entidades fiscalizadoras de profissões regulamentadas, elas são autarquias federais. É interessante porque as leis federais que criaram as autarquias fiscalizadoras de profissão é uma delegação de Estado. E a função fiscalizadora é de Estado. E nós somos Estado. Os conselhos reguladores de profissão, eles não são governos, mas são Estados. E nós exercemos autonomia financeira, contábil e também administrativa. Então, cada conselho, cada célula regional, ela é autônoma, devendo obedecer os parâmetros do Código de Ética. Não há diretamente a subordinação aos órgãos federais. Nós temos autonomia, apesar de procurarmos sempre trabalhar em conjunto dentro daquilo. O que nós não podemos é fugir daquilo que está na lei. Então, nós somos o guardião da lei do exercício da medicina. Isso. E, em sendo assim, o principal objeto a ser protegido é a sociedade contra maus médicos, né? A gente falou da questão da fiscalização. Então, além de fiscalizar os órgãos, postos de saúde, hospitais, que não estejam funcionando adequadamente, fiscaliza também contra o exercício da má prática médica, né? Tanto na instituição quanto com profissionais. Exato. O Conselho de Medicina é um órgão de defesa da sociedade. Apesar de formados por médicos, composto por médicos, eleito pelos médicos, ele não é um órgão necessariamente de defesa da categoria. Nós exercemos a defesa da categoria de uma forma indireta. Na medida em que nós punimos os maus médicos, a gente está defendendo a sociedade. Às vezes até alguns colegas médicos têm interpretação equivocada do que é o conselho, porque acredita que o conselho está lá para defender o médico sempre, mas não é essa a nossa função. O órgão de defesa da categoria sempre é o sindicato dos médicos, o sindicato das categorias. Foi bom. Mas a gente estamos inseridos dentro da sociedade e a gente não abre mão como partícipe da sociedade, defender a medicina como instituição. É bom, aproveitando só esse seu caminho, mostrar para a população de que, apesar de ser o conselho quem julga, ou seja, constituído de médicos julgando médico, ele não é corporativista, não é? Ele é técnico, ele funciona em nome do Estado, em nome da sociedade. Não é? Porque às vezes assim, o médico julgando outro médico não vai resolver isso que a população, isso não existe, né? Não, isso de forma nenhuma. Essa questão, nós somos uma corporação, na verdade, como categoria somos corporação, mas o termo pejorativo corporativista, de dizer as denúncias, todas as denúncias que nós recebemos, nós apuramos,
concedemos o princípio constitucional do amplo direito de defesa para todos e analisamos o fato caso a caso. E não há de forma nenhuma. Alguém pode questionar, puxa, mas médico A ou B é amigo do presidente. Quando é amigo parente, o conselheiro se afasta daquele procedimento. E ele corre com as pessoas. Se chegar uma denúncia no conselho que envolva o presidente, ela não vai deixar de ser apurada porque é o presidente. Ela vai ser apurada, o presidente se afasta daquele fato que vai ser apreciado e, no entanto, até o julgamento é feito por outro conselho. O nosso Código de Processo bem claro que diz, uma vez o conselheiro, não só o presidente, for denunciado, for apreciado, outro conselho é que julga. Será desaforado como foi aquele caso. Pois nós já julgamos 2 processos vindo de outro estado, né, um de Pernambuco, outro da Bahia. E isso é uma coisa que nos dá trabalho, mas muito nos honra. Inclusive aquele da Bahia foi assim, um julgamento, acredito que um dos mais, né, nós participamos, um dos mais bonitos que aconteceram, porque as partes saíram, apesar de sair uma parte condenada, mas saíram satisfeitos e assim, felizes, porque estava tramitando há mais de 10 anos, né? Tramitava e foi julgado aqui em Alagoas. E o julgamento é feito lá na sede, eu poderia mostrar a sede, isso tem o auditório, essa sede foi adquirida com recursos próprios, né, do Conselho Federal de Medicina. Isso que... Como é que é feito? Funciona como autarquia Aí está o nosso auditório. Plenário, é nesse plenário que é feito os julgamentos e as nossas reuniões, sessões plenárias que avaliam outras coisas, né? Que tem o nome do nosso queridíssimo Arthur Ramos, essa personalidade alagoana médica, do Pilar, e que foi um nome internacional em termos de humanismo. E aí a gente tem muito orgulho de ter esse nome, de ter podido homenagear Arthur Ramos com o nosso plenário. Mas o que a sociedade às vezes não toma muito conhecimento é que, por lei, né, os processos que tramitam no Conselho, eles são sigilosos. Eles não podem ser, nem qualquer pessoa, por segredo de justiça. Segredo de justiça porque muitos dos processos que estão lá envolvem a questão médica, questão do sigilo médico. Por essa razão, eles não são públicos, eles não têm conotação pública. Então, ele é sigiloso. Então, a lei é que dá esse caráter sigiloso ao julgamento. Os julgamentos eles só tomam conhecimento quando há aplicação de uma penalidade pública e ela é feita em edital mostrada no jornal. Né? Então, essas penalidades é que são dadas publicidade já do resultado do julgamento, sem nominar partes. Né? O acordo, a definição do que está previsto no resultado do julgamento, sai dizendo que o médico recebeu a pena tal, né? Tem penas confidenciais, tem penas que apenas fica anotado no prontuário do médico no conselho, e algumas penas que são públicas. E essas penas públicas é que a sociedade toma conhecimento. E nem sempre ganhamos de publicidade, sabe, Gerson? Porque isso sai em edital, muitas delas são ou a censura ou a suspensão do exercício profissional sai em edital no jornal. O Conselho, no último julgamento, ele aplicou uma pena pública e que, se não houver recursos ao Conselho Federal de Medicina, esse edital deve sair dentro de 2 meses, dentro de 30 dias o prazo para recurso, mas se não houver recurso vai ser publicado com a aplicação da pena, né, de censura pública a um profissional nosso. A gente já falou de a corporação e o corporativismo que não é assim acolhido dentro do Conselho Regional de Medicina. Por isso, existem cassações? A penalidade aplicada no Conselho, ela conta de 5 itens. São 2 penas confidenciais e 3 penas públicas. As penas confidenciais, que vai em prontuário, e que nós não entendemos não sabemos, não podemos classificar, uma é mais grave do que a outra, porque uma é advertência, outra é censura, mas ela não tem muito impacto, o impacto é o mesmo. Né? A linha A, que é a advertência, a linha B é a censura. A gente considera a linha B mais grave, mas na prática isso não representa. Nós não podemos aplicar pena diferente daquela que não esteja prevista na lei.
E essa é a nossa coisa. Nós tentamos já alterar essa lei, mas mudar a lei no Brasil é muito complexo, a não ser quando o é a lei executivo... federal, né? É a lei federal. A não ser quando o executivo se interessa por isso e empurra as legislações de goela abaixo, como assim dizer, e o Congresso finda votando e aprovando por pressão do executivo, que exerce muita força dentro do Congresso, a gente tentou mudar. Então nós não podemos para aplicar pena pecuniária ao médico, nós não podemos aplicar nenhuma pena educativa, assim, obrigar que o médico faça um curso, uma reciclagem, se por acaso o dano que ele cometeu, não sendo muito grave, mas produto da falta de conhecimento, onde ele poderia ser obrigado. Nós já propusemos essa alteração e não conseguimos, que seria suspender o exercício médico por 2 anos e obrigar nesse período ele voltar para a faculdade para se atualizar, se ele cometer algum deslize pequeno. E as 3 penas públicas é a censura pública, sai publicado no jornal, a suspensão por até 30 dias, e aí vem o hiato muito grande. Nós só podemos suspender até 30 dias e daí pula para a cassação. Uma pena de cassação, é a pena extrema, é a pena que exclui o médico do exercício e não dá chance. Inclusive alguns juristas, né, que na tese jurídica criticam essa pena de cassação, porque no Brasil não há pena perpétua. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico nem prisão perpétua, nem pena de morte. E, de repente, nós aplicamos no Conselho uma pena perpétua, que é essa. Mas ela nunca deixou de ser aplicada. Mas ela é extrema. Ela ocorre quando há um delito gravíssimo praticado pelo médico, um delito repetitivo ou a progressão da pena. Como hoje está muito dizendo, a dosimetria da pena, é a linguagem que o Supremo usou muito no quadro do julgamento do mensalão, que o médico comete um deslize, recebe uma pena pequena, ele repete, vai receber uma maior, ele repete, vai ser uma maior, até que se ele for repetitivo e quanto mais, ele vai ficar sendo cassado, mesmo que aquele delito não seja grave. E devidamente comprovado, né? Com direito à ampla defesa. E a pena de cassação, se o Conselho Regional aplicá-la, ela obrigatoriamente tem que ser julgada no Conselho Federal. O ad referendo. Né? O Conselho Regional abre de referendo e o Conselho Federal tem que julgar. Mesmo que não haja recurso, o Conselho Federal julga novamente aquele processo, aquele médico que foi cassado no regional. Segundo informações colhidas com o Dr. Roberto Dávila, eu acho que não existe outra profissão que aplique essa punição com eficácia, com tanto rigor, porque cerca de 10 a 12 médicos por ano ou mais são cassados, né? Exato. No Brasil. Pelo Conselho Federal. Pelo Conselho Federal. Exatamente. Então não existe essa questão. Nós aqui há um registro nos nossos dados de 2 cassações, mas a gente nem sabe como ela foi aplicada. Aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas. Isso está no nosso registro, mas a gente não encontra essa. É interessante, isso sai nas estatísticas, mas o Conselho ele passou a ser bastante adquirir um caráter de organização, muito depois que o Dr. José Vanderlei assumiu o Conselho. Essa federal, né? Sede do Conselho Federal de Medicina, a fachada do Conselho Federal. Então, o Dr. Vanderlei, que foi o primeiro grande transformador que assumiu o Conselho, em 1984, Dr. Vanderlei Neto. José Vanderlei Neto, e a partir daí o Conselho começou a ser mais organizado, essa parte judicante. Até então, naquele tempo, não existia o processo devidamente instaurado, assim, chegava a denúncia no Conselho, o presidente chamava às vezes o médico, presidente da época, e às vezes fazia uma repreensão oral, dava um carão, né, no linguajar bem nordestino. Né? Hoje ninguém dá carão em ninguém. Existe o instrumento da conciliação, mas é entre as partes, e no Conselho ninguém dá carão. A gente aplica. O Vanderlei não foi o primeiro presidente. Não, tinha uma transformação. Ele foi um que deu um dinamismo, né, principalmente nessa parte processual. Por falar em parte processual, como é que chegam as denúncias ao CRM? Como é que funciona? As denúncias, primeiro, qualquer denúncia que nos chegue, elas são instauradas devido à sindicância, salvo denúncia que não tem substrato, né? Aí a gente tem analisado isso,
às vezes chega denúncia que não tem como ter a figura do denunciado, são extremamente abstrata, e isso a gente exclui, porque às vezes a gente recebe denúncias de pessoas com problemas mentais, né? E muitos deles são bastante inteligentes, que escrevem textos enormes, e aquilo não tem como você instaurar um procedimento sindicante. Mas qualquer denúncia que venha do público, elas vêm realmente dos pacientes, né? Os pacientes que se julgam lesionados por algum médico, elas são apresentadas por familiares. Isso é possível em caso de falecimento do ente querido e havendo suspeição, a gente recebe denúncias de familiares. Elas muitas vezes são feitas pelos colegas médicos, que na relação entre colegas há algum problema, ou por outros profissionais, e as denúncias públicas. Todas as denúncias públicas que saem na imprensa, nós instauramos uma sindicância para averiguar. Em relação às denúncias públicas, nós temos sempre uma dificuldade muito grande de encontrar elementos responsáveis quando a família ou o paciente não o faz também. Porque o devido processo ético, como é em toda coisa, tem o princípio do contraditório. Né? Se você só tem uma parte para julgar e não tem a outra para ouvir, porque ela não aparece, né? Ela não foi lá no conselho pedir para ser polativo daquela denúncia, a gente não tem. Então a gente trabalha somente com documentos, aquilo que saiu na imprensa, com os documentos que a gente possa juntar, e toda a defesa feita pela parte denunciada. Então isso é complicado, eu sempre tenho dito que a denúncia pública a gente apura, mas ela tem dificuldade de prosperar a contento, mesmo quando há lesão, mesmo quando o médico pratica algum ato ilícito, de conseguir provar isso, porque só tem a defesa do médico, não tem a parte acusatória. Ok. Presidente, além da função judicante, essa que a gente falou agora, tem também a função normativa, que também não cabe aqui falar sobre, basta citar que também legisla, né, tanto o federal e o regional. Existe a parte cartorial, onde são feitos registros, não basta o médico concluir o curso, mas ele tem que registrar, não é isso? Exatamente. Em relação até a questão normativa, as nossas resoluções, ela tem força de lei. Porque a lei deu esse poder ao Conselho, né? Do mesmo os órgãos colegiados, eles produzem RDC, que são resoluções, né, normativas. A gente não usa muito esse termo RDC por tradição, mas nós temos diversos outros órgãos colegiados que fazem legislação. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele tem o poder de legislar na matéria do trânsito, desde que não seja em confronto com a legislação. Com a Constituição. O exemplo, né, o Conselho Nacional de Saúde, ele legisla, porque ele emite resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Por exemplo, o protocolo de ética em pesquisa é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, né, que todo profissional que faz pesquisa em ser humano tem que obedecer. Então, por essa razão, as nossas resoluções têm força. Algumas coisas, não, a resolução do Conselho só tem força sobre o médico. Bom, é evidente o nosso limite é o médico, mas a gente pode legislar na questão da medicina, mesmo que envolva outros personagens. E na questão cartorial, nós resistamos. Então, legalmente, o médico, para exercer medicina no estado de Alagoas, ele tem que ter seu registro lá no Conselho. O médico tem que comparecer, levar sua documentação, ele tem que ser formado em universidade brasileira, em escola de medicina brasileira, ou formado no exterior, ter seu diploma revalidado. Essa é a necessidade. E se for estrangeiro, além de ter formado no Brasil, mesmo que ele seja formado no Brasil, ele tem que ter visto permanente. Certo. Senão ele não pode trabalhar. Então, mesmo que ele se forme no Brasil, e se for estrangeiro, tem que comprovar a proficiência em língua portuguesa. Mas a gente tem algumas situações interessantes. Através de convênios culturais, que é reconhecido internacionalmente, e a gente tem no Brasil formado médicos das colônias brasileiras, ou as colônias portuguesas que falam língua portuguesa, no exterior tem formado aqui no Brasil. Apesar de ter proficiência de língua portuguesa, apesar de ter formado no Brasil, eles não podem exercer a medicina. Alguns países africanos, né? Alguns países africanos. Ele não pode exercer a medicina no Brasil se não tiver o visto permanente no Brasil. Agora, se exclui o visto permanente,
toda essa legislação, tudo no Brasil é muito complicado, a legislação é tudo muito complicada, para a gente entender é difícil. Se ele for do Mercosul e mais da Bolívia ou do Chile, e agora recentemente do Peru, porque existem acordos binacionais, ele não precisa do visto permanente. Isso é interessante. Os países do Mercosul, mais esses 3 países, a Bolívia, o Uruguai. Aí, veja bem, todos aqueles que formarem no exterior, mesmo brasileiro que se forme em universidade exterior, ele tem que fazer o processo de revalidação do diploma, que tanto pode ser pelas universidades públicas no Brasil, como através do processo do Ministério da Saúde, que é o que nós defendemos, que é o Revalida. Ministério da Saúde, né? Ministério da Educação. Com isso, com esse seu ponto de vista, a gente não consegue fugir agora da lei 12.871 de 2013. 871 de 2013, que é o programa Mais Médico. Como é que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais veem essa lei na questão tanto do Revalida quanto do exercício, porque quanto ao mercado de trabalho, e principalmente o artigo 5º, no seu inciso 13, diz que se pode exercer qualquer profissão ou ofício desde que atendidas às exigências da lei. Então, uma das exigências da lei é que você comprove a sua formação profissional. Como é que os conselhos veem? No nosso entendimento, a lei 12.871, ela é inconstitucional, exatamente por essa razão que você mostrou. Mas acontece que nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil, onde a Constituição sucessivas vezes tem sido livre-pendiada pelos atos dos executivos. É uma coisa impressionante. Essa é inconstitucional. A lei que criou agora a empresa de serviços hospitalares, a EBSER, que está assumindo os hospitais universitários, é uma empresa pública, ela é inconstitucional também. Então, tem uma série de outras leis que foram promulgadas na atual legislatura, que ela é uma aberração à Constituição. Infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal tem fechado os olhos para isso. Nós entramos com ação contra a Lei 12.871 no Supremo, e nós, na Justiça Federal, nós não conseguimos êxito em nenhum ponto. Nós perdemos todos até aqui. E que vamos continuar perdendo, pelo menos é o que a gente entende pela composição do Supremo que tem hoje. O Supremo é algo político, nomeado de forma política. O Supremo não é independente como deveria ser. E aí eles julgam de acordo com isso a coisa. Rasgar a Constituição. É exatamente rasgar a Constituição. E em relação aos mais médicos... O que está implícito nesse rasgar a Constituição? Efeitos eleitoreiros? Dá para essa parecer, é verdade. Então há um fechamento. E infelizmente o entendimento do Supremo não tem sido dessa forma. Apesar de grandes juristas ter apontado as questões de inconstitucionalidade de diversas leis que nós temos. Em relação à lei dos mais médicos, há diversos itens. Então, existe a lei 3.268, o que é que ela determina, o que é o médico no Brasil. Aí vem outra lei sem que ela seja revogada e aparece uma outra lei diferente. e ela é diferente, porque ela prevê algo diferente se utilizando de um artifício mentiroso. Aí ela envolve uma série essa lei tem muitos artigos, e ela envolve desde a formação do médico, a questão das universidades, ela interfere na questão da autonomia universitária, que é garantida pela Constituição. A Constituição deu esse direito às universidades de ter sua autonomia, então ela interfere nessa autonomia contra a Constituição. Ela interfere na formação do médico, no programa de residência, no estabelecimento dessa forma, onde, e o que é pior, onde está desvirtuando a melhor pós-graduação para formar o médico é a residência médica. Não tem outra. Ele passa um tempo trabalhando sob supervisão, já trabalhando, e eles estão desvirtuando para que esse elemento, esse médico recém-formado, deixe de ser um instrumento formador para ser um instrumento prestador de serviço. Então ele não terá a oportunidade de receber uma boa formação, desvirtuando. Então há um desvirtuamento da residência e a questão do programa mais polêmico, que é
a entrada no nosso mercado de trabalho de médicos estrangeiros sem a revalidação. Então a gente tem a lei, a medida provisória prevê 3 situações. O médico brasileiro, regularmente inscrito no conselho, com diploma brasileiro revalidado, ele pode participar do programa Mais Médico. Esse, para nós, não haveria nenhuma restrição, porque ele passou por tudo aquilo que está na lei, prevê a lei 3268, então não há nenhum problema que ele participe do programa. Curioso e difícil é esse médico conseguir entrar no programa, porque está tendo é um boicote dentro do sistema. O site do governo federal, do Ministério da Saúde, abre, e aí ele abre, sim, vamos abrir nova seleção. Aí abre é bom primeiro. Que se diga isso para o telespectador, que então, o médico que é formado no Brasil, que conclui oficialmente, atende todas as exigências, que quer entrar no programa Mais Médicos e não consegue. Isso, a sociedade vai tomar um prejuízo muito grande, tanto do quanto irreparável, né? Principalmente de 2 formas. Primeiro, aquele pai de família que teve um zelo na formação do seu filho, com gastos, e investiu tanto, ele vai competir agora de forma hipossuficiente com relação àquele que vem privilegiado do estrangeiro. O interesse do governo não é que o médico brasileiro participe do programa Mais Médico. Tudo foi uma demagogia, uma falsa notícia. E a gente tem o testemunho de diversos colegas. Então você entra no site, o site não abre. O site, quando abre, não aceita o médico. Ele diz que o CRM dele está inválido. O governo federal, inclusive, se utilizou dessa informação e mandou a Polícia Federal apurar. Não se encontrou nada de irregularidade e o processo, a própria Polícia Federal arquivou isso por ausência total de fundamento legal, de que havia o médico estava se inscrevendo e botando o CRM falso. Não, o CRM dele ele botava, porque diversos colegas me procuraram. Esse é um boicote mesmo? É o boicote invertido. O boicote foi do governo. Então ele escreve, o sistema não abre. Quando abre, ele entra. Quando ele bota o CRM dele, o CRM aparece inválido. Ele botou o número, o colega disse, eu botei o número do meu CRM. Teve alguns que foram no conselho. Já teve casos Tem aqui problema no CRM em Alagoas? Teve. Diversos colegas foram lá e disseram, eu tentei me inscrever e não consegui. Deu o CRM válido. Algum problema com o meu CRM aqui? Porque podia ser que a gente tivesse excluído, anulado ou alguma questão. Não. Eles usam o cadastro do CRM, que é do Conselho Federal, que qualquer cidadão pode pesquisar o médico através do site do CFM. Aí ele tentou, ele não conseguiu, e às vezes os que conseguiram, só tem vaga na Amazônia. Nós temos hoje 133 intercambistas internacional em Estado de Alagoas, e o médico alagoano não consegue se inscrever. Pouquíssimo. Então eles abrem e permitem alguns pouquíssimos alagoanos. Mas com vaga no Amazonas. Não, mesmo aqui. Eu conheço um médico nesse universo todo que conseguiu se inscrever. Talvez tenha outro, porque isso não passa pelos conselhos, essa informação, dizer quando a gente sabe. Teve uma médica que conseguiu, ela foi me procurar, porque ela conseguiu, quando recebeu a cartinha que ia para o município determinado, quando ela chegou no município, o município disse que não queria ela não. Que não era ela que ele não queria, que não queria mais não, médico. E ela voltou lá e disse, o que é que eu faço com isso? Eu digo, pergunta ao Ministério da Saúde, que foi quem lhe escreveu lá no programa. E assim, aí alguém saiu muito no início do programa, dois alagoanos, formados aqui em Alagoas, que foram aceitos para o município Marechal Deodoro. Eles entraram no site nos Estados Unidos, eles estavam lá, era um casal lá e fizeram. E aí era um site internacional, o sistema aceitou. Então há na regra do sistema um boicote, nítido um boicote contra a entrada dos médicos brasileiros. E aí por quê? A intenção do governo era realmente trazer os estrangeiros. E aí abriu a segunda fase, os estrangeiros de diversos países puderam se candidatar. E aí vem de países de língua, inclusive bastante diversa da nossa, para se inscrever e participar do programa, mas a intenção do governo era nítido, que era para receber os médicos cubanos. E esse é que é o grande problema do governo, e é a única chance que talvez o Supremo dê uma ordem diferente, por conta da questão trabalhista. Isso. Porque se o médico que vem dos Estados Unidos, de Portugal, de tudo, ele recebe 10 mil reais... Mais uma vez a Constituição é rasgada porque não atende Exato, o princípio da igualdade. E o que é que diz a Constituição do ponto de vista trabalhista? Que é garantido os mesmos direitos
aos brasileiros, nós temos dado o mesmo direito, salvo aqueles previstos na lei, como eleger ou ser eleito, as limitações de estrangeiro, mas do ponto de vista trabalhista, os brasileiros e os estrangeiros legalmente moradores no Brasil têm os mesmos direitos constitucionais. A Constituição garante o mesmo direito a eles dois. E aí a gente tem uma categoria, o médico que veio dos outros países, que conseguiram se inscrever, eles recebem o salário todo, 10 mil reais. Mais uma vez se rasga a Constituição. Professor Fernando, presidente, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta. Eu pensei que dava tempo a gente falar um pouquinho da sua especialidade, mas são tantos temas, porque ainda tem que falar das escolas médicas e também da parte pedagógica, onde o Conselho tem cumprido assim, um papel extraordinário na educação médica. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Nos aguarde aí, telespectador.